Dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 13, versículo de 54 a 58. É um episódio conhecido por nós todos, a presença de Jesus na sua terra, no meio dos seus parentes, dos seus amigos, e ali a rejeição, ali a incompreensão dos conterrâneos de Jesus Cristo por não ver nele o ser de Deus, o ser Deus, mas olhava em Jesus Cristo e viam um simples homem, um ser humano comum, como qualquer um outro, e se escandalizaram por isso. E Jesus saiu dali e não realizou grandes milagres por falta de fé daquelas pessoas. Observe que às vezes acontece o contrário entre nós. Nós vemos em Jesus só o ser Deus e esquecemos que Jesus tem as duas dimensões hipostáticas, o ser humano e o ser Deus. Jesus 100% Deus e 100% homem, pleno. Deus pleno, homem. Em tudo igual a nós, menos no pecado. Isso não diminui a pessoa de Jesus Cristo. Assim Deus quis que fosse. É da vontade de Deus que Jesus seja Filho de Deus, que Jesus seja Deus, que Jesus seja humano, seja homem. É da vontade de Deus. E foi para isso que Deus criou a humanidade imersa na graça, contaminada pelo pecado. Deus, na sua humanidade, resgata para a sua divindade, tira o ser humano da condição de pecador para a remissão, para o perdão, para a graça, para a salvação. A experiência do centurião romano, quando ele na cruz, olhando para Jesus, agonizando, ele deu um lindo testemunho. Ele disse: tão humano assim só poderia ser divino. A humanidade de Jesus não diminui a sua divindade, o engrandece. É a imagem linda daquele que agonizou na cruz, daquele que foi humilhado na cruz para levar a humanidade à experiência divina, a experiência da salvação. Quando nós olhamos para o jeito, o meio, o modo como nós atuamos nas várias frentes de pastorais da nossa igreja, nós experimentamos, nós vivenciamos esta dimensão humana e crescemos na consciência da graça, na consciência da fé. Esta experiência que Jesus Cristo nos deu na Quinta-feira Santa, no lava-pés, quando ele ali prestes a ser preso, ele mesmo diz, quando olha para os discípulos cansados, dormindo, ele diz: a carne é fraca,
mas o espírito é forte. Jesus mesmo diz, né? Vocês não são capazes de vigiar nem um pouco comigo. E depois de tantas vezes convidá-los para que ficasse um pouco em vigília com ele, em oração, e percebendo que eles não conseguiam, Jesus mesmo diz, né? A carne é fraca, mas o espírito é forte. A humanidade de Jesus nos fortalece porque nos leva a essa experiência mais profunda da dimensão da fé, da alma, do espírito. Não é uma negação da nossa humanidade, pois nós professamos na fé aquilo que os nossos olhos, sob o testemunho apostólico, pôde ver, pôde contemplar e testemunhar a ressurreição da carne, a ressurreição da carne. Assim nós professamos no nosso credo cristão, católico, porque assim nós cremos, assim nós vivenciamos. Então, quando Jesus ali é confundido como um ser comum, qualquer um ser humano, e fazem até referência à sua família, não é ele o filho do carpinteiro, nós não conhecemos a família dele, né? A menção feita a irmãos não tem nenhum sentido biológico, de irmãos, filhos de Maria, né? Ou seja, Maria que teve outros filhos. Não é esta a mensagem. Assim como João, aos pés da cruz, é entregue como filho de Maria, e nós sabemos que João não é filho de Maria. Então, mãe, eis aí teu filho, filha, eis aí a tua mãe. Ou seja, não é Maria, mãe biológica, mas certamente um parentesco de proximidade, de convivência. Meus irmãos, hoje a igreja celebra então a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Mas também a igreja celebra Santo Eusébio de Vercelli. Ele nasceu no final do terceiro século, na Itália, e lá faleceu em 371. Primeiro bispo de Vercelli, empenhou-se em aplicar no campo pastoral as deliberações do Concílio de Nicéia, realizado em 325, durante o qual defendeu com todas as forças a divindade de Jesus Cristo. Passou alguns anos no exílio, onde se dedicou à vida monástica e comunitária. Roguemos a Deus, queridos irmãos e irmãs, que vivendo entre nós este valor tão sagrado à humanidade de Jesus Cristo e sua divindade, procuremos também viver com esta graça, com esta consciência, com esta sede de Deus, de procurar entre nós viver a nossa fé sem negar a nossa condição de ser humano, filho de Deus, porque assim Deus nos criou, para que também um dia, com a graça e a permissão de Deus, ao entrarmos na sua intimidade, na sua convivência, procuremos então desde já viver os valores do céu, para que um dia, entrando na casa de Deus, na convivência com Deus, exaltemos aquilo que é tão sagrado entre nós, a nossa humanidade. Que Deus te abençoe a tua família, a tua casa, nesta primeira sexta-feira do mês, na missa votiva ao Sagrado Coração de Jesus, fonte transbordante da misericórdia e da graça, sob a proteção de Santa Margarida Maria, apóstola do coração de Jesus. Deus te abençoe, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém.